Então, pensando aqui esse pé, no caso aqui um pé direito, uma vista superior de um pé direito. Então, a gente tem que pensar que esse pé, ele tem aproximadamente 26 ossos, não contando os sesamoides. Então, estruturalmente, temos 26 ossos. De posterior para anterior, a gente vai ter o talos, o calcâneo. Depois, então, sendo um pé direito, esta região é a região medial, esta região a região lateral. Então, eu tenho um osso medial chamado navicular. E lateralmente, esse navicular tem um osso bastante importante, que é chamado de cuboide. Quando a gente estiver vendo elementos para a palmilha, um dos elementos ele chama infracuboide. Então esse elemento infracuboide deve ir exatamente nessa região abaixo do cuboide. Seguindo à frente do navicular, nós vamos ter 3 cuneiformes. Então são os ossos cuneiformes. Anteriormente a todos esses ossos, então, nós vamos ter os metas e as suas respectivas falanges. No meta, é bom também a gente relembrar que eu tenho a cabeça e a base dos metas. Então, eu tenho a cabeça dos metas e tenho a base dos metas. Então, é importante eu pensar nessa região distal dos metas, que é chamado de cabeça dos metas. Vamos ter também elementos que são infracapitais. Então é importante eu relembrar onde ficam essas estruturas. Mais um detalhezinho anatômico, que nessa região lateral do quinto meta, eu tenho aqui, na região mais proximal dele, eu tenho um processo chamado processo estiloide do quinto meta. É um processo que a gente utiliza como marcação para saber uma posição mais precisa do cuboide. Então existe uma marcação dos pés chamada de plantigrafia e a gente vai utilizar este ponto para estar localizando o cuboide. Aproveitando essa imagem ainda, tem 2 articulações muito importantes quando a gente for pensar nesse pé. Existe uma articulação que ela é localizada exatamente na região entre talos e calcâneo e navicular e cuboide. A essa articulação nós vamos dar o nome de articulação transversa do tarso. Então, é uma articulação que vai estar entre os 2 ossos, talos e calcâneo, e navicular e cuboide. Temos também uma outra articulação, que é uma articulação entre todos os metas e primeiro, segundo e terceiro cuneiformes e o cuboide. Então eu tenho essa articulação entre os cuneiformes e cuboide e os metas. Eu tenho uma outra articulação chamada articulação tarso-metatarsiana. Então são 2 articulações importantes para a gente relembrar. Uma articulação chamada articulação transversa do tarso e uma outra articulação chamada articulação tarso-metatarsiana. Por que é bem importante a gente relembrar essas 2 articulações? Porque elas dividem para a gente funcionalmente o que é retropé, o que é mediopé e o que é antepé. Então tudo que tiver mais proximal da articulação transversa do tarso, eu vou chamar de retropé. Entre as 2 articulações, eu vou chamar de mediopé. E à frente dessa articulação tarso-metatarsiana, eu vou chamar de antepé.